nada é impossível. Aleluia. E também diz que nada é impossível para quem crê. Amém? Porque quem crê aciona o poder de Deus. Então, por isso não é tão possível para aquele que crê quanto é possível para Deus. Amém? Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode sentar. Vamos meditar um pouco da palavra de Deus. Nós, pela manhã, já tivemos uma boa palavra e já fomos alimentados pela palavra do Senhor. E essa noite eu quero falar sobre um assunto simples que a gente vive o tempo todo, dia a dia, que é sobre a nossa salvação. Amém? Quem aqui é salvo? Diga amém. Então, se você não é, você pode ser hoje. Porque Jesus já pagou o preço da sua salvação. Então, é só receber a salvação. Salvação a gente às vezes fala que é tão simples receber, tão simples ser salvo, que tem gente que nem acredita. Porque ele fala, não pode ser só isso. Só crer em Jesus já é salvo? Um homem me abordou um dia na rua, lá perto de casa, e falou assim, você é daquela igreja lá que só crê em Jesus já é salvo? Eu falei, eu sou daquela mesmo, e aquela é da Bíblia. Amém? Essa igreja aí é da Bíblia. O que não? Mas e os 10 mandamentos? Jesus cumpriu, agora é só crer nele que a gente é salvo. Amém? Glória a Deus. Mas é tão simples ser salvo que as pessoas falam, não pode ser só isso, entendeu? Não pode, tem que ter mais alguma coisa, porque eu tenho que merecer. Não, você não pode merecer a salvação, você só pode receber. Amém? Então, nessa noite, você é salvo porque você recebeu. Não pense que você é mais salvo hoje porque você já está há alguns anos na igreja. Não. Você foi salvo um dia crendo em Jesus e você vai continuar sendo salvo crendo em Jesus. Amém? Porque existem obras que acompanham a salvação, mas a salvação é crendo em Jesus. Existem coisas que você pratica porque você foi salvo, mas nada você pode fazer para ser salvo. Amém? Glória a Deus. Então, capítulo 2 de Hebreus, vamos meditar aqui, capítulo 2 de Hebreus, versículo de 1 a 3 nós vamos ler. Então abre sua Bíblia, quando você achar, diga amém. Então, já achava, já sabia qual era, já. Isso é bom. Então, capítulo 2 de Hebreus 1, na minha tradução por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Fala comigo, tão grande salvação. Aí diz, esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Então, eu li alguns versículos, mas eu quero falar sobre o versículo 3, porque é sobre a nossa tão grande salvação. A nossa salvação é uma salvação grande. Ela é tão grande que ela alcança todas as áreas da nossa vida. Essa salvação ela é tão grande que ela garante que do dia que você nasceu de novo, você está salvo em Cristo Jesus, e quando Jesus voltar, você partir, você vai estar salvo ainda. Então a salvação ela é muito grande. A gente fala que ser salvo, plano de salvação é simples, mas a salvação é grande. Só que o texto mostra aqui, que no verso 3, como escaparemos nós
se negligenciarmos, ou uma tradução diz, se não atentarmos para a nossa tão grande salvação, como escaparemos nós? Porque a lei, anjos cooperaram lá para trazer a lei para Moisés, e a palavra de anjos foi cumprida. Agora, como escaparemos nós se a gente negligenciar esta tão grande salvação, que foi primeiramente anunciada por Jesus? A salvação, ela é única e exclusivamente dada só por Jesus. Na verdade, Jesus diz que Ele é a salvação. Na verdade, se alguém quer fazer parte de uma religião, é só aceitar a doutrina daquela religião que eles pensam, é só aceitar a prática daquela religião. Mas se você quer ser um cristão verdadeiro, você não só aceita a doutrina da igreja, não. Você tem que aceitar Jesus, a pessoa dele dentro de você. A salvação, ela não é algo que Jesus te dá e vira as costas, não. A salvação, ela é dada porque você recebeu Ele. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes entregou por todos nós. Deus deu Jesus. E se você recebe Ele dentro de você, você é salvo. Não é como outra religião. Tem gente que fala, não, mas você não está respeitando a religião do outro. O outro também está querendo chegar a Deus. Sinto muito, meu amigo. Não tem jeito de chegar a Deus. Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como. Sua religião é melhor que a minha, mas não salva. Só Jesus que salva. Não tem salvação fora dele, não tem. Você pode ser o mais bonzinho da terra. Você estará perdidamente pecador bonzinho. Quando você não tem Jesus e é bom, você é um pecador bom. Mas quando você não tem Jesus e é ruim, você é um pecador ruim. Mas é sempre um pecador. Então, Jesus é a única saída para a salvação da humanidade. Por quê? Porque o único problema que trouxe todos os outros problemas, a fonte de todos os outros problemas é o pecado. E não tem como vencer o pecado se não crê em Jesus. Se alguém olhar na história e ver pessoas, uma pessoa muito boa, você pensar em uma pessoa muito boa, e você pensar em uma pessoa muito má, e você pergunta aí fora, ou até em alguns da igreja, sinto muito, mas muitos da igreja não conhecem o evangelho de verdade. Mas você está aqui, hoje você vai ter mais um pouquinho de conhecimento, eu creio. Se você colocar a Madre Teresa de Calcutá e o Hitler, um do lado do outro, pensando na história, e você perguntar para as pessoas, qual desses dois está do lado de Deus? A maioria vai dizer, a Madre Teresa. Ela ajudou muitos pobres, fez muita coisa boa. Ela até conheceu Jesus, porque o que ela fez não foi só coisa boa, ela entendeu o evangelho, me parece. Mas se colocar assim, qual que está mais do lado de Deus? Vão falar a Madre Teresa. Mas a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, tanto a Madre Teresa quanto o Hitler está do mesmo lado, contrário a Deus. Então, antes de Jesus vir, havia um abismo que separava toda a humanidade que saiu de Adão por causa do pecado dele, por causa da natureza. Toda a humanidade ficou de um lado e Deus do outro lado. O pecado estava no meio, separando. Mas Jesus veio para reconciliar com Deus o mundo.
Aí todo que crê sai daquele lado e vai para o lado de Deus. Se torna uma pessoa reconciliada com Deus. Então essa salvação é uma salvação grande. Ela pode salvar uma Madre Teresa que é boazinha e pode salvar o Hitler se ele crer. Essa salvação é grande porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, mas não importa o tamanho do pecado, todos podem ser salvos, porque a salvação é tão grande que ela consegue suportar todos, consegue abraçar todos. A salvação, a nossa salvação é uma grande salvação. Mas como escaparemos nós se a gente negligenciar? Quando fala de negligenciar, ela fala também de desconsiderar a salvação para outras áreas da nossa vida que não seja só o pecado. Muitos lugares pregam a salvação que é só para salvar dos pecados, como se Jesus desse a salvação e fosse embora e a gente se virava nas outras áreas. Não, a salvação é Jesus vindo habitar em mim e a partir daquele momento ele andar comigo para me ajudar em qualquer área da minha vida. Salvação ela é grande, mas nós devemos nos apropriar da salvação em cada área da nossa vida. Ela é grande, é tão grande, que Paulo ele disse, ele fez a oração pelos Efésios e ele disse, eu oro para que vocês sejam fortalecidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações e para que, estando arraigados e fundados em amor, possam compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Olha só, o amor vai além do entendimento, mas você é capaz de compreender. Por quê? Porque você não compreende com entendimento, você compreende com a revelação do Espírito Santo. Então ela vai além do entendimento, mas Paulo ora para que eles possam compreender. Se vai além do entendimento, como que eu posso compreender? Por revelação do Espírito Santo, somente. Então ela é larga, tem um comprimento, é profunda, é alta. Então ela pode alcançar todos que crê. O amor de Deus, de Cristo, pode alcançar todos. Não, mas aquela pessoa muito orgulhosa, não tem problema, ela é alta. Você crê também, pode ser aceito. Aquela pessoa está no fundo do poço, não tem problema. Ela vai lá embaixo e levanta do fundo do poço. Ela traz o de cima para baixo e de baixo para cima, para que todos fiquem em igualdade. Salvação, na Bíblia, ela não é só perdão dos pecados, e eu falo só, não no sentido de depreciar, porque é a melhor coisa. Não é só perdão dos pecados e escapar do inferno. Isso é tudo coisa muito boa. Eu falo não é só no sentido de tem mais coisas. Tem mais, além de no futuro eu me escapar da condenação, já escapei. Eu estou salvo hoje, eu não tenho medo de ser condenado, porque eu fui salvo. Ela não é para isso, só para você esperar esse dia. Mas a salvação, ela é uma provisão total para o ser humano. Por quê? Porque todo problema do ser humano foi causado por um pecado de Adão e que veio trazendo toda essa situação que nós encontramos hoje. Mas a Bíblia diz que por um só veio a abundância da graça, por um só veio o dom da justiça. E aí diz que a Bíblia não fala de salvação só nesse sentido de perdão dos pecados e ir para o céu. Ainda que isso é a melhor coisa, porque o que vai sobrar é o céu.
Lógico, você vai vir para a terra, mas vai ser o céu na terra. Então é o céu. Porque a cidade vai descer para a terra. Então é o céu descendo para a terra. Então, tem gente que fica brigando, não, você vai para o céu, vai ficar lá ou não. Eu vou ficar lá, vou ficar aqui no céu. O céu vai abranger tanto lá em cima quanto aqui. E vai ser um mundo celestial. Só que não basta morrer para ir para lá. Tem gente aí falando que se o fulano morreu e foi para o céu, está lá no céu, agora está me protegendo, olhando por mim. Não está não. Sinto muito, hein? Ele não está olhando por você. Mas eu vi meu pai morreu e ele apareceu ontem à noite para mim. Não, é um demônio. Não é seu pai. Não é. Mas eu fui lá e a voz dele veio, baixou ele lá numa pessoa. Não é um demônio que está imitando a voz dele. E eu quero destruir essas ideias mesmo. Se você está aqui e crê nisso, me perdoe se você não sentiu o meu amor por você. Mas a verdade não tem sentimento nem emoção. Você precisa ouvir isso. Vou te falar uma coisa, Deus não abriu mão da Bíblia. E Ele colocou a igreja como coluna e firmeza da verdade. Se a igreja parar de crer na Bíblia, o mundo está perdido mais ainda. Se a igreja parar de pregar a verdade, o mundo está perdido mais ainda. Você pode conseguir vencer com o engano. Você pode falar, não, nossa verdade venceu, mas eu sinto muito, no final você perdeu. Essa salvação ela é grande, mas você precisa crer, você precisa se entregar a isso. A primeira palavra da salvação é arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, desista do que você pensava. Então a salvação, ela não é só na Bíblia, não é só isso. Ela é usada no Novo Testamento para descrever todos os benefícios da redenção, todos os benefícios que o Pai nos deu por Jesus Cristo. A salvação, ela vai incluir, salvação inclui perdão dos pecados, que é a primeira coisa que você recebe, perdão dos pecados. A salvação, ela inclui a vida eterna, não é só uma vida que nunca acaba, mas também é uma qualidade de vida. É o tipo de vida que Deus tem, mas também é eterna. Mas só que não é eterna, assim, é eterna, então não importa, se eu não quiser saber mais de Deus, eu já tenho mesmo, acabou. Não. Se você não quiser saber mais de Jesus, você perde, porque Ele é a vida eterna. É eterna porque Ele nunca acaba. Porque Ele não tem começo nem fim. Por isso a vida é eterna. Porque Ele é a vida. Então, a salvação inclui a cura física, inclui poder para viver diferente do mundo. A salvação te dá poder para viver diferente do mundo. Porque a salvação, ela atinge o seu espírito, começa no seu espírito, e ela vai alcançando a sua alma, ela alcança todas as áreas da sua alma, não importa a condição da nossa alma. A alma é a parte mais difícil de ser transformada, mas não importa, essa salvação pode transformar. Jesus é a nossa salvação, nossa grande salvação. Aí diz também que a salvação ela inclui necessidades supridas e certeza da eternidade na presença de Deus. E é o melhor isso. Por mais que você esteja aqui, ninguém quer morrer, mas todo mundo quer ir para o céu.
Porque você pode viver 150 anos aqui. É fichinha diante da eternidade. Então você tem que ter consciência de eternidade. Você tem que falar, nossa cidade está no céu, não está aqui não. Eu uso essas coisas, mas essas coisas aí, vai ficar aí quando Jesus voltar, não estou nem aí para isso. Quem quiser pode ficar com tudo. Mas eu não quero, eu quero que você vá junto. Aí, então alguns textos, nós vemos, por exemplo, inclui tudo isso. A salvação, ela foi completa. Foi dito hoje de manhã, Jesus não precisa morrer de novo. Paulo disse em Romanos 10, que a justiça de Deus, ela diz, quem subirá ao céu para tornar a trazer Cristo? Ninguém. É uma pergunta retórica, que ela tem um não, já. Quem subirá ao céu para... Quem descerá lá no inferno? Não, não tem outra salvação. Ou você é salvo agora, não vai ter mais jeito. Quando eu falo agora, é nesse tempo. Porque se você tiver vida amanhã, ainda há chance. Só que, como eu já disse aqui, que eu ouvi uma pessoa dizer para um outro que não conhece a Deus, que ele tem que ser salvo um dia antes de morrer. E aí a pessoa perguntou, mas como eu vou saber quando eu vou morrer? Então seja salvo hoje, porque pode ser amanhã. Somente hoje em dia, que todo dia a gente vê 300 morreu, né? Aí Jesus disse, em João 19:30, Jesus, ele, vamos dizer, proclamou a salvação, lá nos finais dos evangelhos, Jesus proclamou a salvação na cruz. Através da cruz, é que ele trouxe a salvação. Porque ele morreu na cruz. A ressurreição é importante, mas não há ressurreição se não houver morte. Então, primeiro ele teve que morrer. Então, a cruz, ela trouxe para nós a salvação. Paulo diz que para os que perecem, a cruz é loucura, a palavra da cruz. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, o uso da palavra salvação, essa palavra, ela é dita, no grego, é sozo. Essa palavra é sozo. E você vai ver algumas palavras no Novo Testamento que não está salvação, mas também é sozo no original. Então, Jesus disse, está consumado, né? Jesus disse, está consumado, que é uma palavra no grego que é tetelestai, o nome. E essa palavra significa alguma coisa perfeitamente perfeita. Ou seja, completou, não tem como melhorar. É perfeitamente perfeita. Está consumado. Jesus disse, está consumado, e expirou. Por quê? Ele falou, está consumado, e expirou. Porque acabou, não tem mais o que fazer. Só expirar e depois ressuscitar. Ela é perfeitamente perfeita, mas nós precisamos se apropriar dela no nosso espírito, alma e corpo, em todas as áreas da nossa vida. Enquanto estivermos nessa vida, nós podemos desenvolver a salvação para todas as áreas da nossa vida. Mateus 14:35 diz assim, quando os homens daquele lugar conheceram, era um homem, conheceram Jesus, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos e rogaram-lhe, ao menos que ele pudesse tocar na orla de suas vestes, eles pudessem tocar na orla de suas vestes, e todos que tocavam ficavam sãos. Essa palavra sãos é sozo. Ou seja, cura não é só parte da salvação, cura é salvação. Lucas 8:36 diz, e os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado.
Então, libertação, essa palavra salva é sozo. Então, libertação é salvação. Misericórdia, que isso? Não, vem para cá, irmãos. Vem para cá, deixa eles resolver lá. Fica aí. Olha só. Então, presta atenção, volta aqui de novo, volta para cá, tanto fisicamente quanto mentalmente. Volta para cá agora. Então, em Lucas 8,36 diz que libertação é salvação. Amém? Libertação. Outra coisa, a filha de Jairo também estava morrendo. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, Jesus disse, a tua fé te salvou. Por quê? Porque ela foi curada. Tem gente que fala, olha, a mulher foi receber cura e Jesus já aproveitou e salvou ela. Não, ela foi curada. Aí diz, outra coisa, a filha de Jairo, nesse mesmo contexto, Jesus ouvindo, 8,50 de Lucas, Jesus ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. Essa palavra salva é sozo. Então, ressurreição de morto faz parte de salvação. Lá em Atos 4,9, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, Pedro está respondendo o quê? O homem coxo foi curado, do capítulo 3 de Atos, foi curado. E aí as autoridades lá religiosas lá foram para cima dos apóstolos, para eles explicar lá o que aconteceu. E aí, Pedro está explicando para eles sobre a cura daquele homem. E aí Pedro diz, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício que foi a cura feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, aí o verso 12 diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a gente usa esse texto para evangelizar, mas aqui Pedro está falando de cura, da cura do coxo. E ainda lá em Timóteo 4,18, fala assim, Paulo fala assim, 2 Timóteo 4,18, e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Essa palavra guardar é sozo no original. Guardar-me-á para o reino celestial. Então você ser guardado e protegido para entrar no reino celestial também é salvação. Então a salvação abrange muita coisa. Como eu disse que a salvação, ela vem através da cruz. Porque Jesus teve que morrer na cruz. Então, nós vamos ver algumas coisas aqui, rapidamente, eu estou correndo porque bastante coisa. Através da morte de Jesus na cruz, Deus estava lidando com o pecado do homem, com o sofrimento e as angústias das pessoas. Então Deus estava lidando com o pecado e com todas as consequências do pecado na cruz. A aceitação pessoal do que ele fez na cruz traz resposta a todas as nossas necessidades. Se você aceita Jesus como a solução da sua vida e você aceita na sua vida pessoal, então você vai ter resposta para qualquer área da sua vida. Porque a salvação ela é grande. Ela não é só para um ponto, para um detalhe da vida. Não, ela é para alcançar toda a nossa vida. Então o que Deus revela através da cruz? Primeiro, Deus revela o seu poder. Paulo disse, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Jesus disse, quando eu for levantado,
todos atrairei a mim. E ele estava falando da cruz. Através da cruz, as pessoas são atraídas para Jesus. Aí diz, ainda que ele tem mais, ele revela o seu amor. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor. Onde Deus prova o seu amor? Em que Cristo, Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu, olha só, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu quando eu era pecador. E Deus prova o seu amor. Então, Deus revela o seu amor através da cruz. Amém? Outra coisa, Deus removeu as nossas doenças através da cruz. Quando Jesus foi açoitado, ele foi pisado. A Bíblia fala que pelas suas pisaduras somos sarados. Ele foi pisado daquele jeito. Segundo alguns estudiosos aí, diz que a quantidade de pontas daquele chicote, vezes a quantidade de açoites, alcança todas as enfermidades, todas as categorias de enfermidades que existem no mundo. Categorias, porque tem umas novas que aparecem, mas é da mesma categoria. Todas. Então, Deus revela que as nossas doenças foram removidas. Só que tem uma coisa, se Deus revela, então eu preciso ver, para que as minhas doenças sejam removidas. Eu costumo dizer, diabo, essa doença não é minha, porque a minha Jesus levou. Então não é Deus que está tirando de Jesus e colocando em mim de volta. Tem gente que fala, não, mas ele colocou essa doença em mim para que eu aprenda, para que eu busque mais a Ele. Então, sabe o que Deus faz então na cabeça dessa pessoa? Jesus vai lá em Jesus, o pai vai lá em Jesus e pega uma doença, fala, vou pôr naquela pessoa só por um tempo. Aí, quando ela aprender a lição, põe de volta em Jesus. Não, a Bíblia diz que Ele levou as nossas doenças. Ele levou não sei para onde, Ele nem contou para você não ir buscar. Ele só fala que levou. Você não ia atrás, tem gente que parece que ia atrás. Teve uma pessoa que falou comigo, ore por mim que eu estou enfermo. Eu falei, vou orar e crer que Deus vai curar. Ele falou, não é bem assim não. Eu falei, então vou orar para você morrer. Não falei não. Eu não falei isso não. Aí, eu falei, então eu vou orar para você ser curado. E ele falou, não é bem assim, mas e Jó? Aí eu peguei e disse, então eu vou orar para você ter uma lepra. E aí você fica igual Jó. Porque quando eu tenho problema, eu não pergunto em Jó, eu pergunto em Jesus. Eu tenho doença, e Jesus? Eu pequei, e Jesus? Eu não fico falando, não, pequei, mas Davi também pecou. Eu não estou nem aí. Ele sofreu muito por isso. Eu não quero ser levado. Davi, Deus cuidou dele o tempo todo, mas ele sofreu demais por causa disso. Então eu pergunto em Jesus. Não, mas você não viu lá o que aconteceu com Jó? Aí eu pergunto, Jesus já tinha vindo quando Jó estava aí? Não, então Jesus resolveu isso. Jesus, na cruz, também, Deus revela que Jesus foi punido em nosso lugar. Jesus foi punido no teu lugar e no meu lugar. Só que não é automático, você precisa crer. Tem gente que quer criar um evangelho inclusivo. Todo mundo é salvo porque Jesus já fez tudo. Não, a Bíblia diz, Deus amou o mundo, todo mundo. Deus amou todo mundo, que deu o seu Filho
Pronto, ele deu o seu filho, está disponível para todo mundo. Mas o resto do versículo diz, para que todo o que nele crê, aí já não é todo mundo, é só o que crê. Está disponível para todos, mas só vai desfrutar quem crê. A Bíblia diz que Deus não imputou os pecados do mundo neles, só que eles precisam crer. Crer no que Jesus fez. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Só que precisa crer. Quem crê vai desfrutar, amém? Desse amor. Então ele foi ferido, ele foi punido em nosso lugar. Isaías 53, 5 e 6 diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Não foi pelas deles. Dele. Pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ele é o castigo que nos traz a paz. Na verdade, quem merecia o castigo? Nós. Só que ele se colocou em nosso lugar. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, na cruz mostra que ele tomou o nosso lugar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E alguém um dia perguntou, quem pode viver com o salário desse? Se é morte, não dá, né? Não dá para viver com esse salário. O salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, então por que ele morreu? É porque ele tomou o nosso lugar. E alguém pode estar pensando, não, mas eu já ouvi isso a vida toda. Não importa, hoje você tem que ouvir de novo. Porque quem sabe se você está dando a atenção devida à salvação que você recebeu. O povo de Israel saiu do Egito, foi a salvação deles. Saiu mão forte, as pragas, os milagres, aquele monte de coisas que Deus fez ali. E quando chegou no deserto, eles esqueceram. Eles falaram, foi para isso que você tirou a gente do deserto, do Egito? Eles esqueceram que foi salvo daquele jeito, que não foi fácil sair de lá. Deus teve que fazer milagres. Deus teve que fazer muitas coisas para eles saírem, mas eles esqueceram, eles foram negligentes a salvação que eles tinham recebido. Então hoje, às vezes, nós temos que ouvir de novo, por isso que o Hebreus diz que a gente tem que atentar para que jamais nos desviemos. Aqui a palavra desviemos significa para que nós não sejamos levados por uma forte correnteza. Então, eles esqueceram, mas eu estava vendo, né, o Caleb, ele saiu do Egito e foi em rumo à terra prometida. Aí um dia Deus falou, Moisés, chama 12 homens aí, entre eles Josué e Caleb, para espiar a terra, para ver a terra prometida, para ver o que eu prometi, a plenitude daquilo que eu prometi para vocês, para ver antes de entrar. Porque só vai entrar quem vê. Se você não se vê curado, você não entra na cura. Se você não se vê abençoado, você não entra na bênção. Então o que aconteceu? Eles foram lá e viram lá, e aí aqueles homens viram os gigantes, esqueceram tudo que Deus disse, porque viu um gigante. E quantos gigantes se levantam no nosso dia a dia, e a gente começa a ver o gigante, esquece que Deus existe, parece. Esquece da tão grande salvação que Ele nos deu. E começa a espraguejar, começa a falar, não, olha aí, está vendo, depois que eu fui para a igreja, olha o que aconteceu. É lógico que você andava de mão dada com o diabo, ele não ligava para você. Mas agora você está na contramão, então de vez em quando você dá uma trombada nele. Ou você quer andar na mão dele? Se você quiser andar na mão dele, tudo bem, mas vai ter o destino dele. Então aí, eu estava lendo, o Caleb, ele e Josué ficaram firmes, aqueles 12 lá, falaram, não, os 10, né? Falaram, tudo bem, a terra é boa mesmo, mas só que Deus não viu uma coisa que a gente viu. Deus não viu que lá tinha gigante, porque Deus não falou.
Aí eles começaram a murmurar e Deus falou, vocês não vão entrar lá. Porque assim como vocês falaram aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. E o Josué e Caleb falaram, se agradarmos a Deus, esses gigantes vão ser como pão para nós. Nós vamos pegar eles, não vai ser nada, vai ser fichinha. Se nós agradarmos a Deus. Então, vamos crer, mas infelizmente um monte de gente acreditou nos 10. Cuidado, não fique acreditando em toda a maioria que você vê. E nem em toda a minoria que está errada. Porque eles eram maioria dos 12, mas minoria do povo. E aí, o Caleb chegou em Josué e falou, Josué, lembra aquele dia lá no deserto? Deus prometeu para a gente, para mim, a terra que eu pisei quando eu vim espiar. Porque Deus, Ele diz, toda planta que, todo lugar que a planta do seu pé pisar, vai ser seu. Deus prometeu para mim, a terra que eu pisei. Faz 45 anos. E eu estou tão forte como aquele dia. Dá aqui para mim que agora eu vou desfrutar. Se você não morrer, você desfruta. Permaneça vivo. Quem viver, verá. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai te manter vivo só para você desfrutar. Vai lá, Josué 14, só um texto, quer dizer, um versículo. Por quê? O que o Caleb está fazendo? Ele fala, não, eu já estou talvez até partindo, mas porque Deus disse, eu vou querer. Eu não vou negligenciar a salvação de Deus para a minha vida. Então a salvação ela é grande, irmão. Você não precisa de ajuda de ninguém, não. De superstição, não. Você não precisa. Tem gente que é uma ajudinha de algumas superstições. A gente às vezes, de vez em quando, está batendo aqui, porque tem irmãos, eu já vi pessoas, já até contei aqui, que eu estava no ônibus, e eu vi duas moças na minha frente, no banco da frente, falando assim, meu signo disse isso, meu signo disse aquilo, e é assim, assado, olha, mas é, e tal, assim, empolgada com aquilo. Eu falei, eu não aguentei, que eu estava ali atrás, ela não tinha jeito. Estava assim atrás no banco, então ali, eu fiquei no meio delas. Minha boca ficou no meio ali, ó. E aí as duas ouviam. E eu falei, você crê mesmo, vocês creem mesmo nisso aí? E ela falou, não, a gente é evangélica. Quase que eu falo, é por isso mesmo, que é só evangélica. Mas, irmão, Deus não precisa da ajuda do seu horóscopo, não. Isso é coisa do inferno que criaram. Mas todo mundo tem. Não, eu não tenho. Eu não tenho. O diabo é muito esperto. Isso aí tem coisa por trás, coisas malignas por trás que você nem sabe. Você mexer com isso. Você está bloqueando até áreas da sua vida por causa disso. Olha aqui, capítulo 14 de Josué. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de... verso 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, lhe disse, você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, Cadismané, sobre mim e sobre você. Ou seja, ele estava lembrando da promessa. Aí eu não vou continuar aqui não, porque depois você continua. Mas olha o verso 10, o que ele diz. Pois bem, o Senhor me manteve vivo. Olha, Deus disse lá a promessa, e Ele me manteve vivo. Aí ele diz aqui, como prometeu,
E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, e quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Ele está falando, alguém está na minha terra. Só que não pense que eu estou velhinho, não. Às vezes o diabo faz isso, você salva não sei quantos anos, e aí o diabo acabou machucando você, tirando coisa de você, e você fica lá enfraquecido. Não, se levanta e fala, diabo, desde aquele dia eu estou forte, agora eu vou possuir isso, eu vou pegar para mim. Porque Deus prometeu. Não é só porque eu quero, não. Deus prometeu. Se Ele prometeu, não vou negligenciar isso. Então, Jesus, aí o Caleb, ele foi lá, possuiu aquela terra, e aí Deus diz assim para Josué depois, de um tempo: Josué, você já está velho, já está quase morrendo, e ainda falta muita terra para você possuir. Irmãos, Deus, Ele quer que nós possuímos a plenitude da nossa salvação. Nossa salvação começou no Espírito, mas ela só vai terminar quando Jesus voltar, quando a última trombeta tocar, e o nosso corpo corruptível ser transformado. Essa salvação vai ser completamente possuída por nós. Mas enquanto nós estamos aqui, tem coisa para possuir. E aí, sabe o que a gente fica falando? É meu, é meu, é meu. É mais ou menos assim, né? Que aquilo que é seu está lá do outro lado e você fica aqui desse lado falando, é meu, é meu. E é seu mesmo, só que daí? A cura é minha, a cura é minha, a cura é minha. Olha lá, aquela cura é minha. Ela está lá, então vai lá buscar, que é sua. Não deixa para os outros, não deixa para o diabo. Porque o diabo, a Bíblia fala, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Sabia que o diabo não vai usar a coroa que ele tomar de você? Para seu benefício? Se você não usar a sua autoridade, alguém vai usar, mas não para o seu benefício. Então, a cruz, através da cruz, nós recebemos, Jesus proveu tudo isso para nós. O que aconteceu? O que Ele proveu para nós? Algumas coisas. Ele proveu o fato de sermos aceitáveis diante de Deus. Por causa da cruz, eu sou aceito diante de Deus, porque o sangue foi derramado. 2 Coríntios 5, 21, ele foi feito pecado para que você fosse justiça. Ser aceito diante de Deus. Por causa da cruz, você recebeu perdão. Então você é perdoado por Deus. Colossenses 1, 13 e 14, fala que você foi liberto da potestade das trevas e transportado para o reino de Deus, a saber, o perdão dos pecados. Outra coisa, a cruz te tornou membro da família de Deus. Por isso que a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, porque a família tem o nome do Pai. Paulo disse, eu me ponho de joelho diante daquele a qual toda a família toma o nome. Então não importa se o seu nome é da Silva. Não importa se é da família de Deus. Nos tornamos da família de Deus. Outra coisa, as barreiras raciais foram quebradas. Efésios 2, 13 a 16 diz que judeus e gentios se tornaram um povo só.
Quem crê vai viver isso. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio e desfez as inimizades. Se tem alguém aqui que tem inimizade, você está errado, porque Jesus desfez. O muro de Berlim caiu, mas só que do coração das pessoas continuou. Eles continuaram com o problema, as duas Alemanhas. No coração, se tornou uma na realidade física, mas no coração muitos ainda manteve. Então, inimizade foi destruída por Jesus. Então todos aqui somos amigos. Não importa, Jesus disse para Judas, amigo, a que vieste? Quem é que chama Judas de amigo? Só Jesus. Só que você quer ser como ele? Então, a cruz, ela nos torna livres. Primeiro, nos torna livres do poder do diabo. O diabo não tem poder sobre você. Ele só tem poder sobre sua ignorância. Se você não sabe que ele não tem poder, ele vai ter. Então, a ignorância que gera. O meu povo é destruído por causa de Satanás. Não. O meu povo é destruído por causa da ignorância. Por falta de conhecimento. Você foi livre dos pecados passados. Você foi livre. Foi livre de Satanás, Colossenses 2,15. Você foi livre dos pecados passados, João 8,36 e Colossenses 2,13. Você foi livre do pecado presente, Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós, porque você está debaixo da graça. Tem gente que acha assim, não, estou debaixo da graça, então o pecado vai fazer parte da minha vida. Está errado. Porque se você está debaixo da graça, o pecado não terá domínio sobre você. Ah, mas por que eu peco direto? Porque você quer. Porque se ele não tem domínio, então ele não pode obrigar você a pecar. É você que decide. Não, mas eu não consigo. Mas é porque você se entregou a primeira vez. Mas hoje, eu estou lembrando para você que esse pecado aí que te domina, não pode te dominar, porque você está debaixo da graça. Você é livre, através da cruz, você é livre das enfermidades. Mateus 8,17, Jesus curou várias pessoas para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Você é livre também da maldição, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou de toda a maldição da lei. Você é livre do julgamento. Hebreus 9, 26 e 27. Você é livre da morte eterna. Por quê? Porque você agora tem a vida eterna. Então, amor e justiça. Louvor sobe. Amor e justiça se encontram na cruz. O louvor pode subir. Amor e justiça se encontram na cruz. Diga comigo, amor e justiça se encontram na cruz. Por quê? Porque Deus ama o homem, mas tem que ser justo. Deus ama o homem, mas tem que ser justo. Então, para ele não ser injusto e continuar amando, ele deu o filho dele para ser julgado no seu lugar, no meu lugar. E aí quando eu recebo isso, é porque eu entendi que ele me ama, e é porque eu entendi que ele tomou o meu lugar. E aí eu creio, e aí eu recebo o amor dele e a justiça. Então o amor e a justiça dele se encontram na cruz. Então o que o texto de Hebreus diz, voltando lá, convém-nos atentar para as coisas que temos ouvido. Essas coisas você tem ouvido. Muitas coisas você tem ouvido. Você tem que dar atenção a isso, para você não desviar disso. Tem gente que saiu do nosso meio, até de outras igrejas que a gente conhece, que ele foi salvo pelo Evangelho, e ele agora fala que esse Evangelho não é verdadeiro e acha que continua salvo. Ele falou agora, eu descobri um evangelho novo. Um evangelho estranho lá, começaram a pregar depois. Uma revelação nova. Não, convém nos atentar
para as coisas que temos ouvido, para jamais nos desviarmos dela. Aí ele diz, lá em Hebreus, que nós devemos continuar dando atenção, considerando, ele diz aqui, voltando, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos se nós negligenciarmos essa salvação? Não tem escape. Eu queria saber se tem alguém aqui que deseja receber a salvação em Cristo. Não tem outro jeito, é só Cristo. Não, mas minha religião é legal, tudo bem, mas não salva. Eu não salva. Não, mas você não sabe o que eu faço com os pobres. Tudo bem, não salva também. Não, mas eu não faço mal para ninguém. Eu trabalho, cuido da minha vida. Isso não salva. Só Jesus salva. Você lembra aquela historinha que estava o diabo e Jesus digitando lá? E Jesus só catando milho assim, no teclado. E o diabo só assim, Mas não pense que você é do diabo, que você é assim não, tá? Estou falando, o diabo só lá rápido, escreveu um monte de coisa e fala, não, eu venço Jesus, eu venço. E Jesus só catando milho. Só que aí o diabo desligou o computador, acabou tudo, porque ele não salvou. Aí quando foi ver o que Jesus escreveu, estava escrito, só Jesus salva. O diabo não salvou, mas Jesus salva. Fica de pé, vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus. Aleluia, adore o Senhor, adore. Aleluia. Considere a sua salvação. Aleluia. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado com seu amor. Imerecida vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado com seu amor.
me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Aleluia, aleluia. Ainda de pé, diga comigo assim, ó. Eu estou livre. Eu estou livre Do poder de Satanás. do poder de Satanás. Aleluia. Dos pecados passados. Dos pecados passados. Estou livre Estou livre dos pecados presentes. dos pecados presentes. O pecado não tem domínio sobre mim. Eu sou livre das enfermidades, Das enfermidades, das maldições, das maldições, do julgamento. Sou livre da morte eterna e viverei para sempre com o Senhor. Pai, aleluia, em nome de Jesus. Te dou graça, Pai, porque o Senhor nos livrou. Então, nessa hora, eu me levanto contra toda obra de Satanás. E eu quebro qualquer fortaleza mental aqui. Em nome de Jesus. Toda enfermidade, eu ordeno agora que morra desde a raiz. Toda enfermidade física, toda enfermidade na alma, porque nós estamos livres. aleluia. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo entendimento da palavra, pela revelação do Espírito. Eu creio, Pai, que tudo isso está se manifestando em nossa vida. Eu creio, Pai, que esta semana veremos manifestações. Aleluia. Manifestações Aleluia. do Teu poder na vida, na nossa vida cotidiana, Pai, no nosso dia a dia. Oh, aleluia, eu sou livre, Pai. Obrigado, Pai, pela grande salvação. Obrigado pela grande salvação. Obrigado pela grande salvação. Aleluia. Eu sou livre. Aleluia. Cante, cante, cante com fé. Eu sou livre. Aleluia. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Oh, aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Cante que nos lava. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve,
feitos como amigos de Deus. Nada além, nada além do sangue, nada além. E eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além, nada além, nada além, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te lembrar uma coisa. Amanhã você também é livre. Tem gente que você acha que é livre aqui no culto. Amanhã, quando você acordar, você vai falar: eu sou livre Aleluia. em Cristo Jesus. Sou livre. Ah, mas eu acordei assim triste. Eu sou livre da tristeza, porque Jesus é minha alegria. Eu sou livre das enfermidades, da dor de cabeça. Porque tem gente que acorda com a dor de cabeça, aí liga para todos os amigos. Aí, quando é às 6 da tarde, lembra que Deus existe. Não, irmão. Na hora, já fala: dor pode sair, em nome de Jesus. Aleluia. Porque eu sou livre. Glória a Deus. Se você está em Cristo, você é livre. Glória a Deus. Se você não é, a porta está aberta. Aleluia. Amém? Glória ao nome de Jesus. Senta um pouco. Aleluia. Só queria te lembrar. Essa mensagem só foi para te lembrar umas coisas. E você já sabia. Tem alguém aqui, visitante, que veio pela primeira vez aqui? Tem? E veio agora à noite pela primeira vez? Não, todos são da casa. Glória a Deus por vocês. Lá no canto? Ah, então seja bem-vindo, tá? Volte mais vezes. Amém? E nós temos então alguns avisos a dar. Mas você é livre, mas não pode sair agora. Vai ouvir primeiro os avisos, tá? Olha só, quinta-feira o pastor já está, eu creio que já está aqui, né? Acho que amanhã ele chega, se eu não me engano. Ele já está aqui na quinta. Quinta é culto de oração especial, Vida em Chamas. Amém? Vida em Chamas, quinta-feira. No sábado vai ter culto de mulheres às 18 horas. Amém? Cadê as mulheres? Então, vem assim mesmo, tá? Domingo às 10 e 18 nós temos nosso culto da família, né? Reunião da família. E o culto da noite às 18, a irmã Marisete estará ministrando aqui. Amém? Supervisora do ministério aqui no Sudeste, junto com o seu esposo, a pastora Mauri. E ela estará então aqui às 18 horas no domingo próximo. E 10 da manhã estaremos aqui. E aí temos o aniversário da igreja, que é de 9 a 12 de dezembro. De 9 a 12 de dezembro, aniversário da igreja. Ore aí para ver que presente Deus quer que você dê para a igreja. Amém? Aí, que é aniversário. Vai ter alguns ministros do Verbo da Vida, que é o ministro pastor Amauri, vai estar ministrando aqui na festa da igreja, no aniversário. O apóstolo José Roberto, de Guaratinguetá, o apóstolo Sérgio Pessoa, de Jundiaí, e o pastor Janduí estarão pregando na festa de aniversário da igreja, de 9 a 12 de dezembro. Amém? Então ore por essa festa, começa já a orar, e eu sei que vai ser bênção. Vamos trabalhar para trazer pessoas para serem salvas aqui. Eu creio que o maior presente para a igreja é mais almas salvas. Amém? Então, nós já falamos de manhã sobre o simpósio que vai haver e o Be Brave junto, mas está percorrendo aí nas redes sociais, e você pode fazer a sua inscrição até o início
do mês que vem. É o primeiro lote, é um pouco menor o valor da inscrição e com kit lanche. Agora, se você quer jejuar, você pode me dar o seu lanche. Não, eu estou brincando. Eu vou estar lá. Então, fica de pé. Tem mais alguma coisa? Amém? Então, saia daqui livre de todo mal. E você é livre. Amém? Então, em nome de Jesus, semana abençoada para você. E seja livre na prática da palavra de Deus. Amém? Yeah.